Configurações de computador que você simplesmente deve fugir em 2023. Depois da vinheta. Olá, tudo bem? Aqui é o Rogério, canal O Cara da TI. E nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que é muito latente nos meus clientes e que envolve grana, envolve dinheiro, envolve custo-benefício. Lógico que antes da gente começar o vídeo, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar seu like, porque eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai te ajudar bastante a economizar dinheiro, principalmente agora em 2023, se você está precisando ou está pensando em comprar um computador novo. Então faz o seguinte, deixa o like aqui embaixo, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, porque com certeza um conteúdo aqui vai ajudar você, ou se não ajudar você, vai ajudar uma pessoa que você conhece, lógico, a partir do momento que você compartilhar esse vídeo. Então deixa seu like aí, que esse é o momento. Muitos clientes perguntam para mim, Rogério, e aí? Que computador que eu compro? Né? Hoje em dia tem uma infinidade de computadores, eu mesmo estou aqui ó, com 2 sites abertos aqui, tem uma infinidade de modelos, uma infinidade de configurações. Então, para a gente não estender muito esse tipo de explicação, que normalmente é uma explicação um pouco mais maçante, principalmente se você é um usuário iniciante, se você é um usuário que não tem muita afinidade com os termos técnicos da tecnologia, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Né? Até porque essa sopa de letrinhas que a gente tem, SSD, NVMe, HD, memória RAM, DDR3, DDR4, essa sopa de letrinhas normalmente, para quem não tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, é aquele momento oportuno onde o vendedor daquela loja super legal, aquele vendedor, oh, vamos lá, vamos ver, não sei o que e tal, é a hora que ele vai vender uma máquina para você, né, com aquele preço assim super justo, né, só que a hora que você chega em casa, ou você chega no seu trabalho, você vai usar o seu computador, ele não é tudo aquilo que você esperava por aquilo que você pagou. Então, vamos lá, sem pormenores, vamos começar a falar então do primeiro item, o item crucial, o item que é assim, é campeão nas reclamações, processador. Então, se você não sabe ainda a função de um processador no computador, ele é praticamente o cérebro do computador. O processador é a parte central do computador. Se ele for um processador ruim, se ele for um processador lento, muito certamente você vai ter problemas com essa máquina e problemas graves em questão de lentidão. Aquela planilha ó, demora para abrir, aquele texto, uma página no Word simples que você está precisando imprimir, você está precisando fazer uma alteração para poder exportar para PDF, você não consegue abrir por quê? Porque o processador fica ali, né? Pensando. E aí, fazer o quê? Então, quando você vai comprar um computador, a primeira coisa que você precisa se atentar é o processador. E aí, eu vou te dar uma dica de ouro nesse vídeo. Fuja de equipamentos que tem processador dual core, processador Celeron, processador Pentium G, processador Pentium. Todos os equipamentos que trazem em sua configuração processadores iguais a esses que eu falei, são equipamentos que têm uma performance muito mais baixa. Logo, o preço é muito mais interessante. Eu estou com um aberto aqui na tela, ó. 1.529. Ó, ofertão, hein? 1.529. Você fala, nossa, vou comprar uma máquina dessa, ainda em... quanto? 10 no cartão aí, de 159, de 129 e tal, né? 10 no cartão. Olha, pressão, hein? Cabe no bolso, consigo pagar. Só que a dor de cabeça que você vai ter com uma máquina dessa daqui é muito grande, porque o processador dela é um processador Celeron, se eu não estou enganado. Então, esses processadores, eles são processadores mais antigos, têm tecnologias mais antigas, têm tecnologias que não oferecem uma performance tão boa para sua máquina, e hoje em dia, com programas mais pesados, a gente vai ter uma tendência a exigir mais do processador. Então nessa máquina você pode colocar SSD, você pode colocar memória, você pode fazer o que você quiser.
A única coisa que você não vai conseguir fazer é trocar o processador. Logo, você vai morrer com isso daqui. Você vai passar para frente, você vai passar para alguém aí. Porque nessa máquina, nesse conjunto, a única coisa que você não consegue trocar é o processador. E aí, você pode fazer qualquer upgrade na máquina que você não vai conseguir extrair mais daquele mínimo que ela já tem para te oferecer. O segundo ponto que você tem que se atentar hoje em dia é memória RAM. Memória RAM, como eu já falei em outro vídeo, é onde você coloca ali todos os seus documentos, né, para você trabalhar. Então, quando você liga o computador, os dados saem do HD e vão para a memória RAM. Como nesse caso aqui, eu tenho o HD aqui e tenho um módulozinho de memória RAM. Quando você liga o computador, os dados saem daqui, o sistema operacional, as suas planilhas, né, etc e tal, eles saem daqui e são copiados aqui. Se você não tiver um cara desse daqui bastante grande, ou seja, se você não tiver bastante memória RAM para você poder trabalhar, a sua máquina também vai ficar lenta. Então, quanto mais memória RAM hoje em dia você tiver, melhor para você. Tem pessoas que falam aí, né, em canais que não, que memória RAM, que não é tudo isso, que não é tudo aquilo, tal. Se não fosse assim, não teria programa aí no mercado pedindo 64 GB de memória RAM. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos lá. Então, se você for trabalhar hoje em dia com máquinas que tenham 4 GB de memória RAM, você já vai sofrer. E aí, se você juntar com a primeira configuração que eu falei, que é o processador, seja ele Pentium G, Dual Core, Celeron, né? E até mesmo o i3, tá, gente? Eu quero acrescentar isso aqui para você que está assistindo. O i3 também, hoje em dia, não está valendo a pena, tá? Então, pega essa dica aqui, que é a dica de ouro para você não gastar dinheiro em 2023, gastar dinheiro que eu digo à toa. Então, memória RAM, mínimo 8 GB de memória RAM, beleza? E aí a gente cai num terceiro fator que é o seguinte: que memória que eu devo trabalhar? A DDR3 ou a DDR4? Pronto, começou, lá vem o Rogério com a sopa de letrinhas. Não, vamos simplificar isso daqui. DDR3 é uma memória mais antiga, DDR4 é uma memória mais nova. A diferença entre esses dois tipos de memória é que a DDR3 ela é um pouco mais lenta e a DDR4 é um pouco mais rápida. Então, se você conseguir uma máquina com uma memória DDR4 por um preço legal, muito bom. E aí aquele ponto que eu adoro, né? HD convencional, esse cara aqui, ou o nosso amigo SSD, esse cara aqui. E aí, se você vai optar por um SSD convencional ou um SSD NVMe, lá vem o Rogério de novo com a sopa de letrinhas. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma simplificada nisso daqui. HD convencional. Não considere mais o HD convencional, HD mecânico, em compra de computador hoje em dia, seja ele desktop ou notebook. Hoje, o peso que os programas, os aplicativos têm, a qualidade da conexão à internet que nós temos nas principais regiões do país, demandam um HD mais rápido. Então você não vai partir para um HD mecânico, você já vai partir para um SSD, tá? A diferença, como eu já falei em outros vídeos, é que ao invés das partes móveis que o HD possui, o SSD ele grava as informações dentro dele como se fosse um pendrive. A tecnologia interna é como se fosse a de um pendrive. Então, o acesso aos dados, tanto para escrever como para ler, é muito mais rápido. Logo, você tem mais performance na sua máquina. E aí tem mais uma sopa de letrinhas ali, né? Que é esse cara aqui, ó. NVMe, né? Ou esse cartãozinho aqui de memória. Esse daqui é um NVMe, um SSD NVMe, tá? E aí só a título de comparação, olha como é que a coisa evoluiu. Esse daqui é um HD de 500 GB. Esse é um SSD NVMe de 500 GB. Olha como é que mudou a coisa ao passar dos anos. Esse daqui é muito mais rápido que esse daqui. E aí eu te pergunto, onde você acha que você vai investir seu dinheiro? No HD ou no SSD? Né? Lógico, vamos para o SSD. Se a máquina já tiver
a possibilidade de vir com um SSD NVMe, muito melhor. Por quê? HD, SSD SATA, SSD NVMe. A diferença, ela tá aqui, ó, no padrão de conectorização do HD. Esse padrão aqui, o SATA, ele é mais antigo. Logo, a transferência de dados, ainda que o SSD SATA seja mais rápido do que o HD convencional, esse padrão é mais antigo, então ele não tem um tráfego de dados tão grande. Agora, quando a gente fala em NVMe, que tem esse tipo aqui, ó, de conectorização, a troca de dados entre a placa-mãe, o processador, a memória e esse cara aqui, ela é muito mais rápida. E a sua máquina também vai ficar muito mais rápida. Então, se você tiver aí uma oferta, um anúncio, alguma coisa, que você veja, ó, esse cara aqui tem um HD, um SSD NVMe, vai nele porque com certeza é muito melhor. E por fim, placa de vídeo dedicada ou compartilhada. Depende muito do que você vai fazer. Se você vai usar o computador para coisa básica do dia a dia, de vez em quando assistir um filme, uma série no Netflix, no Amazon, enfim, Disney, né? Ou no próprio YouTube mesmo, uma série em Full HD, tudo, né? Um filme em Full HD. Ou se vai assistir algum vídeo aleatório, alguma coisa que você queira assistir do dia a dia. Mas o seu trabalho é Word, Excel, de vez em quando PowerPoint, ler e-mail, ver as notícias do dia e tal. Então vai de placa compartilhada. Por quê? A placa de vídeo compartilhada, ela vai no próprio processador que eu falei lá atrás, né? O i3, i5 e tal, o Celeron, etc. Ele vai na mesma pastilha, no mesmo chip. Né? Ali fica também a plaquinha de vídeo. E ele pega um pedaço da memória RAM do seu computador e faz com a memória da placa de vídeo. Toda placa de vídeo precisa ter uma memória para poder descomprimir as informações aqui e mandar para a tela do computador. Então, se você é uma pessoa, um usuário mais básico, tudo, legal. Agora, se você é uma pessoa que vai precisar do computador para de repente abrir uma foto um pouco mais pesada, né? Abrir um programa gráfico, alguma coisa assim, aí é interessante você pensar numa placa de vídeo dedicada. E sendo o caso de um notebook, o preço já vai ficar um pouquinho mais elevado porque você tem ali uma memória exclusiva para a placa de vídeo. E a placa de vídeo também não é no próprio processador, ela é um chipzinho à parte na placa-mãe. Tudo isso junto encarece o projeto e, lógico, vai encarecer também o preço final quando você for comprar o equipamento. Para finalizar o vídeo, o que é uma configuração ideal hoje em dia então? Para uso básico, né? Você vai, como eu já falei agora há pouco, você vai fazer um uso básico dele, Word, Excel, e-mail, né? Navegação básica na internet, assistir vídeo no YouTube de vez em quando. Então vamos lá. Processador i5, tá? De pelo menos ali 7ª geração. E aí eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre essa questão das gerações, tudo. Então, pelo menos 7ª geração aí, a velocidade dele em torno de uns 1.8, 2 GHz, que já é uma velocidade legal, velocidade mínima, tá? 8 GB de memória RAM, se tiver DDR3, beleza, se tiver DDR4, melhor. SSD, se tiver SATA, 240, 480 GB é bom para configuração básica. Agora, se tiver NVMe, de 240 ou 480, melhor ainda. E a placa de vídeo, como eu acabei de falar, se você for fazer um trabalho um pouco mais pesado, que envolva a parte gráfica, placa dedicada de pelo menos 2 GB, mas aí é atrelado ao programa que você vai usar. Se não, se você vai fazer coisa básica mesmo, placa de vídeo compartilhada. E aí o restante é a questão de conforto, né? Ah, eu quero uma tela grandona, assim, 15 polegadas, eu quero uma tela menor, que é mais fácil de transportar, 13 polegadas, eu quero um Wi-Fi padrão AC, não, um Wi-Fi padrão BGN para mim já tá bom, né? São itens que eu vou falar também em outros vídeos, mas basicamente é o restante dos itens do computador que você vai definir
nas demais configurações. O que eu falei nesse vídeo são as configurações principais para que você possa, ainda assim em 2023, comprar tanto um notebook como um desktop e pagar um preço num equipamento que vai lhe atender por muitos anos, tá bom? Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, novamente, deixa seu like aqui, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos que eu vou lançar aqui no canal. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você também quer ver, de repente, que eu fale de algum assunto aqui, poxa, Rogério, você podia falar de tal coisa, você podia falar de não sei o que e tal, deixa aqui nos comentários também, porque seus comentários são importantes e também fazem com que o YouTube entenda que o conteúdo que eu estou entregando para você nesse vídeo é relevante, né? Além disso, compartilhe esse vídeo, faça chegar em pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de informação. E lógico, precisando de você tendo algum tipo de problema aí na área de tecnologia da informação, seja na sua empresa, na sua residência, é só chamar o cara da TI no telefone que está aparecendo aqui embaixo, ok? Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.